Você já sentiu que sua vida precisava de uma pausa? Que seu coração busca por respostas, mas não sabe por onde começar? Caminho da Fé, Descobertas na Estrada da Alma. Não é apenas um livro, é uma jornada, uma história real de superação, fé e transformação que vai inspirar você a dar o próximo passo na sua vida. Descubra como desafios podem se transformar em lições e como cada momento pode ser uma oportunidade para se reconectar com o que realmente importa. Este livro é para quem busca mais do que histórias. Busca propósito, busca inspiração, busca a si mesmo. Disponível em e-book e na versão livro físico. Comece hoje sua jornada de transformação. Caminho da Fé. Descobertas na Estrada da Alma. O que você está esperando? A primeira quem escreve é a Ariana, que é de Cabo Frio, e ela questiona duas questões muito simples. Uma questão muito simples que às vezes a gente escuta, a pessoa tem medo disso, eu já particularmente já tive medo dessa situação. Ela fala assim: Padre Fábio, quando alguém morre, ela pode aparecer para alguém que está vivo? Minha filha, eu já tive medo demais dessa história de defunto aparecer para a gente. Hoje eu não tenho mais não. Aliás, é tão bom quando a gente vai vencendo esses medos que nascem do dito popular, não é? Você também já teve medo, Danilo? Nossa Senhora, quando morria alguém na minha redondeza lá, eu quase que eu precisava mudar. Tinha pavor de passar na frente da casa da pessoa que morreu, e tinha medo de cemitério, tinha medo de urna, não podia ver uma funerária que eu já ficava tremendo. E hoje, graças a Deus, eu tenho superado muito isso. A partir dessa convicção, minha gente, que quem morre não vem aqui mais tentar nenhuma situação conosco. A gente acredita na comunhão dos mortos, né? A gente está em comunhão com aqueles que morreram, porque a gente acredita na comunhão dos santos. É diferente. Uma coisa é eu rezar, pedir por aquelas pessoas que já morreram e ter com elas esse vínculo. A saudade é um vínculo que a gente pode ter com quem já se foi. Agora, não faz parte do meu contexto de fé que eu tenha possibilidade de falar com os mortos. Existem aqueles que acreditam nisso. Não é o meu contexto de fé. Como é que eu lido com aqueles que já morreram? Com profundo respeito e com o devido sentimento que a ele cabe. Se eu amava, tenho saudade. Se não, às vezes me recordo, de vez em quando, daquela pessoa que já morreu, não provoca em mim absolutamente nada, mas respeito aquele morto porque eu sei que ele é causa de saudade para muitas pessoas. Isso é que é interessante. Eu não tenho medo mais que apareça para mim ou que venham me visitar. Então, superei isso. Para mim me fez muito bem, porque esse medo me travava demais. Era uma coisa que realmente me causava um desconforto. É claro que quando a gente vê uma situação de uma morte trágica, a gente pode até ficar impressionado com aquilo, mas não fique com medo de que essa pessoa vá puxar o seu pé à noite. E a mãe da gente ainda fazia questão de falar isso, né? Ou aqueles amigos bobinhos, né, que querem ser engraçados. Ah, se eu morrer, eu venho puxar o seu pé. Não, por favor, não venha, que eu não pretendo ter essa visita, não. E eu acho interessante porque quando a minha irmã morreu, a Heloísa, foi um momento em que eu perdi muito desse medo. Porque a coisa que eu mais queria na minha vida é ter a oportunidade de encontrar-me com ela de novo. Uma única vez que fosse. E como eu tinha medo que os mortos aparecessem para mim naquela época, eu comecei a encontrar naquele medo, então, uma solução, né? Já que eu tenho medo, é porque eu acredito que possa acontecer. Então tá bom, Heloísa, gostaria muito que você me aparecesse hoje, que você viesse aqui, que eu preciso resolver umas questões com você, né? E fazia isso tremendo assim, igual uma vara verde. E Heloísa, que me amava tanto, tenho certeza que não deixaria de atender um pedido meu. Ela não veio, então eu acredito que eu não tenha esse direito de pedir isso, e muito menos ela terá essa possibilidade de me visitar. Mas volto a dizer, é a minha convicção de fé. Essa é a convicção de fé cristã católica. Nós não acreditamos que podemos falar com os mortos. Os espíritas acreditam nisso. Faz parte
da vida de fé deles e nós respeitamos. Mas para nós, cristãos católicos, não faz parte da nossa fé. Nós acreditamos na comunhão, é diferente, né? E não na comunicação, essa de alguém estar aqui comigo e falar como eu posso agora falar com você. A Lília Tereza Ferreira, de Americana, escreve e diz assim: Padre, minha mãe faleceu em abril em uma clínica, e depois que perdi minha mãe, eu me sinto mais forte. Mas o problema é que ainda sinto que ela está aqui, presente comigo. Isso é normal? É normal. Faz parte do processo do luto, essa presença, né, essa sensação do outro conosco. Porque, na verdade, a ausência é uma coisa que a gente vai trabalhando aos poucos. Quando alguém morre, quando alguém é retirado do nosso contexto existencial, eu tenho que reaprender a vida agora sem aquela pessoa. Você que está passando por isso, né? A gente sabe que os primeiros meses são dolorosos demais. Não é possível chegar a este lugar que todos nós queremos. Um lugar que não é físico, não é verdade? O cristianismo é uma proposta, antes de ser a conquista de um espaço físico, é a conquista de um jeito de ser. Não é possível viver o cristianismo sem o processo da conversão. E o que é o processo da conversão? É a purificação. Assim como o ouro precisa passar pelo processo da purificação para chegar ao seu valor final. A mesma coisa o diamante. Antes é uma pedra bruta que, se você olha, você nem imagina que tem diamante ali dentro. Mas é no processo da lapidação que se chega ao processo final do diamante. O que interessa naquele que lapida é chegar ao brilho que o diamante pode oferecer. Eu não tenho dúvida de que o cristianismo trabalhe na mesma proposta. Também nós, muitas vezes, somos um diamante bruto. Existe brilho lá dentro, mas é preciso retirar os excessos. É assim que Deus vai trabalhando em mim, vai trabalhando em você, quando nós nos deixamos moldar. Quando nós permitimos que Deus venha nos lapidar através dos seus instrumentos. Às vezes é uma pessoa que passa pela nossa vida, nos dá um conselho, nos dá uma dica. Às vezes é um amigo do dia a dia, que está comprometido com o nosso processo de melhoria humana. Às vezes é uma pregação que a gente escuta, às vezes é uma palavra do padre, do pastor, de um líder religioso que tem alguma autoridade sobre nós. Deus tem muitas formas de nos lapidar. Deus tem muitas formas de nos retirar os excessos. E às vezes a própria vida se encarrega de fazer isso. Você já deve ter experimentado isso. Momentos em que você olha para trás e você percebe que a vida foi o seu martelo. Foi ela que deu os golpes para que você pudesse chegar ao brilho que você tem hoje. Ou se você ainda não consegue e não pode dizer isso, quem sabe você já tenha a oportunidade de dizer que este processo de sofrimento que você vive está preparando um diamante bonito para brilhar depois. Tudo depende de como nós enfrentamos a vida, de como nós compreendemos o momento. Tudo depende do que nós fazemos com o que a gente sofre. Tudo depende do conselho que a gente escuta, da palavra que caiu no nosso coração. Tudo depende do que a gente faz com tudo isso. Uma coisa é certa: Deus quer acontecer na nossa vida. Não importa o quanto a gente já tem errado até o dia de hoje, não importa o quanto as coisas tenham dado errado, não importa o quanto a gente tenha sofrido. O importante é a gente saber que nós estamos vivendo esse processo de melhoria. Alguns um pouco mais avançados, outros menos. Tudo depende do quanto que a gente deixou essa palavra de Deus trabalhar em nós, os acontecimentos. Um ser humano, ele fica diferente dos outros à medida em que ele consegue ser lapidado, em que ele se deixa lapidar, em que ele utiliza um instrumental de Deus que está na história para ele ser transformado. O importante é a gente não desistir. Se de repente hoje você chega à conclusão de que o brilho está muito escondido dentro de você, não caia na tentação de desanimar. Acelere o processo. Faça o brilho vir mais rápido. Ou então tenha paciência.
o brilho vai chegar. Mas o mais importante é a gente ter consciência de que esse processo de Deus em nós tem que ser todo dia. Hoje, antes da gente dormir, nós precisamos melhorar alguma coisa dentro de nós. É assim que Deus acontece no mundo, quando o ser humano se dispõe a ser melhor. Há um teólogo que me chamou muita atenção. O nome dele é André Torres Queiruga. E o Queiruga tem uma reflexão bonita que nos ensina que Deus tem uma forma especial de agir na história através do que ele chama de processo maiêutico. Maiêutica é uma palavra que vem da filosofia grega, muito utilizada por Sócrates, que quer dizer, maiêutica é o mesmo que dar à luz. Sabe por que Sócrates disse isso? Porque ele era filho de uma parteira. O grande filósofo Sócrates era filho de uma parteira. E ele observava a mãe dele trabalhar as mulheres para que os filhos viessem ao mundo. E Sócrates teve uma reflexão brilhante. Era um homem atento ao cotidiano. E do cotidiano fazia filosofia. O que ele percebeu? Que a criança vinha ao mundo pela própria força da natureza. A mãe, que era parteira, apenas facilitava a chegada da criança ao mundo. Mas o nascimento era um mérito da mãe e do filho. O filho já existia. E a mãe conduzia o trabalho de parto. A parteira, ela apenas conduzia o trabalho de parto da mãe. Sócrates, ao observar o trabalho que a mãe dele fazia, descobriu que o conhecimento é assim também. Ele já existe dentro de nós. O que o professor faz é parturiar, É fazer vir à luz aquilo que já está dentro de nós. Queiruga, esse teólogo espanhol que eu estudei, ele descobriu, fez uma intuição bonita que a teologia passa por um processo maiêutico. Deus já está presente no nosso coração. E que evangelizar é fazer vir à luz a presença de Deus que já está em todos nós. E assim, Queiruga vai dizer que existe a maiêutica histórica, isto é, todos os acontecimentos da história, do mundo que está ao nosso redor, pode nos ajudar a fazer vir à luz este Deus que está dentro de nós. Ou não. Os fatos podem nos fazer dar à luz a santidade que Deus quer, que já colocou dentro de nós pela força da ação de sua graça, ou não. Tudo vai depender se eu permito que esse Deus nasça, ou se eu vou fazer esse Deus morrer em mim mesmo. A maiêutica histórica é isso. São os fatos do tempo, da história, nos ajudando a parturiar o Deus que está dentro de nós. Todos nós precisamos dar à luz aos dons que Deus nos deu. Já está dentro de nós, mas nós precisamos fazer vir para fora. A graça já está em mim, já está em você. Maravilhoso pensar isso, que a mesma graça de Deus que agiu no coração de Santa Teresinha, age no meu coração e age no seu. Com uma diferença. Em Santa Teresinha, Deus não encontrou muitos obstáculos. Por quê? Porque ela fez o seu esforço pessoal de dar espaço para a graça agir. E a gente espera que você possa aliviar o seu coração. Não é possível chegar a este lugar que todos nós queremos. Um lugar que não é físico, não é verdade? O cristianismo é uma proposta, antes de ser a conquista de um espaço físico, é a conquista de um jeito de ser. Não é possível viver o cristianismo sem o processo da conversão. E o que é o processo da conversão? É a purificação. Assim como o ouro precisa passar pelo processo da purificação para chegar ao seu valor final. A mesma coisa o diamante. Antes é uma pedra bruta que, se você olha, você nem imagina que tem diamante ali dentro. Mas é no processo da lapidação que se chega ao processo final do diamante. O que interessa naquele que lapida é chegar ao brilho que o diamante pode oferecer. Eu não tenho dúvida de que o cristianismo trabalhe na mesma proposta. Também nós, muitas vezes, somos um diamante bruto. Existe brilho lá dentro, mas é preciso retirar os excessos.
É assim que Deus vai trabalhando em mim, vai trabalhando em você, quando nós nos deixamos moldar. Quando nós permitimos que Deus venha nos lapidar através dos seus instrumentos. Às vezes é uma pessoa que passa pela nossa vida, nos dá um conselho, nos dá uma dica. Às vezes é um amigo do dia a dia, que está comprometido com o nosso processo de melhoria humana. Às vezes é uma pregação que a gente escuta, às vezes é uma palavra do padre, do pastor, de um líder religioso que tem alguma autoridade sobre nós. Deus tem muitas formas de nos lapidar. Deus tem muitas formas de nos retirar os excessos. E às vezes a própria vida se encarrega de fazer isso. Você já deve ter experimentado isso. Momentos em que você olha para trás e você percebe que a vida foi o seu martelo. Foi ela que deu os golpes para que você pudesse chegar ao brilho que você tem hoje. Ou se você ainda não consegue e não pode dizer isso, quem sabe você já tenha a oportunidade de dizer que este processo de sofrimento que você vive está preparando um diamante bonito para brilhar depois. Tudo depende de como nós enfrentamos a vida, de como nós compreendemos o momento. Tudo depende do que nós fazemos com o que a gente sofre. Tudo depende do conselho que a gente escuta, da palavra que caiu no nosso coração. Tudo depende do que a gente faz com tudo isso. Uma coisa é certa: Deus quer acontecer na nossa vida. Não importa o quanto a gente já tem errado até o dia de hoje, não importa o quanto as coisas tenham dado errado, não importa o quanto a gente tenha sofrido. O importante é a gente saber que nós estamos vivendo esse processo de melhoria. Alguns um pouco mais avançados, outros menos. Tudo depende do quanto que a gente deixou essa palavra de Deus trabalhar em nós, os acontecimentos. Um ser humano, ele fica diferente dos outros à medida em que ele consegue ser lapidado, em que ele se deixa lapidar, em que ele utiliza um instrumental de Deus que está na história para ele ser transformado. O importante é a gente não desistir. Se de repente hoje você chega à conclusão de que o brilho está muito escondido dentro de você, não caia na tentação de desanimar. Acelere o processo. Faça o brilho vir mais rápido. Ou então tenha paciência. O brilho vai chegar. Mas o mais importante é a gente ter consciência de que esse processo de Deus em nós tem que ser todo dia. Hoje, antes da gente dormir, nós precisamos melhorar alguma coisa dentro de nós. É assim que Deus acontece no mundo, quando o ser humano se dispõe a ser melhor. Há um teólogo que me chamou muita atenção. O nome dele é André Torres Queiruga. E o Queiruga tem uma reflexão bonita que nos ensina que Deus tem uma forma especial de agir na história através do que ele chama de processo maiêutico. Maiêutica é uma palavra que vem da filosofia grega, muito utilizada por Sócrates, que quer dizer: maiêutica é o mesmo que dar à luz. Sabe por que Sócrates disse isso? Porque ele era filho de uma parteira. O grande filósofo Sócrates era filho de uma parteira. E ele observava a mãe dele trabalhar as mulheres para que os filhos viessem ao mundo. E Sócrates teve uma reflexão brilhante. Era um homem atento ao cotidiano. E do cotidiano fazia filosofia. O que ele percebeu? Que a criança vinha ao mundo pela própria força da natureza. A mãe, que era parteira, apenas facilitava a chegada da criança ao mundo. Mas o nascimento era um mérito da mãe e do filho. O filho já existia. E a mãe conduzia o trabalho de parto. A parteira, ela apenas conduzia o trabalho de parto da mãe. Sócrates, ao observar o trabalho que a mãe dele fazia, descobriu que o conhecimento é assim também. Ele já existe dentro de nós. O que o professor faz é parturiar, É fazer vir à luz aquilo que já está dentro de nós. Queiruga, esse teólogo espanhol que eu estudei, ele descobriu, fez uma intuição bonita que a teologia passa por um processo maiêutico. Deus já está presente no nosso coração. E que evangelizar
é fazer vir à luz a presença de Deus que já está em todos nós. E assim, Kiruga vai dizer que existe a maiêutica histórica, isto é, todos os acontecimentos da história, do mundo que está ao nosso redor, pode nos ajudar a fazer vir à luz este Deus que está dentro de nós. Ou não. Os fatos podem nos fazer dar à luz a santidade que Deus quer, que já colocou dentro de nós pela força da ação de sua graça, ou não. Tudo vai depender se eu permito que esse Deus nasça, ou se eu vou fazer esse Deus morrer em mim mesmo. A maiêutica histórica é isso. São os fatos do tempo, da história, nos ajudando a parturiar o Deus que está dentro de nós. Todos nós precisamos dar à luz aos dons que Deus nos deu. Já está dentro de nós, mas nós precisamos fazer vir para fora. A graça já está em mim, já está em você. Maravilhoso pensar isso, que a mesma graça de Deus que agiu no coração de Santa Teresinha, age no meu coração e age no seu. Com uma diferença. Em Santa Teresinha, Deus não encontrou muitos obstáculos. Por quê? Porque ela fez o seu esforço pessoal de dar espaço para a graça agir. E a gente espera que você possa aliviar o seu coração. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Sempre a gente precisa articular o que se foi com aquilo que a gente ainda vai ter. A vida fica muito mais bonita quando a gente consegue administrar com sabedoria essas duas realidades, o passado e o futuro. Mesmo porque o presente, esse momento que nós temos agora, é a articulação de dois tempos, um que eu não tenho mais e o outro que eu nem sei se terei. Então essa sabedoria, me colocando na possibilidade de ver o meu tempo presente como uma oportunidade de fazer valer o passado que eu tive, com todas as dificuldades, com tudo aquilo que me foi penoso, e ao mesmo tempo não permitir que o que me foi penoso me impeça de sonhar um futuro melhor. Você que participa da minha vida de maneira tão direta, você que me acompanha, você que é meu amigo, eu tenho refletido cada vez mais no conceito de amizade, enquanto um vínculo que nos fraterniza, que nos coloca, ainda que a gente não participe da vida um do outro no dia a dia. Quando nós identificamos pessoas que estão articulando sonhos semelhantes aos nossos, num tempo onde tem tanta guerra, onde tem tanto desentendimento pelo mundo afora, a gente encontrar pessoas que estão fazendo o seu esforço pessoal de estabelecer pontes ao invés de quebrá-las, de não permitir que o preconceito nos afaste um dos outros, que o preconceito nos impeça de conhecer pessoas que às vezes a gente julga mal. Num tempo onde o mundo tem sido tão cruel, a gente diminuir a crueldade no espaço que nos é possível. Você identificar pessoas que estão fazendo isso também. Isso gera uma amizade, uma fraternidade cristã, ainda que um outro esteja lá na Indonésia e eu aqui no Brasil. Saber que aquele homem que ama numa língua diferente, com costumes diferentes, está buscando os mesmos ideais que eu, me torna amigo dele, ainda que a gente nunca frequente a casa um do outro. Olhar nas marcas daquilo que a gente viveu ao longo deste ano, o aprendizado para aquilo que a gente pode viver a partir de agora. Volto a dizer, a dificuldade do meu ano foi muito grande, mas ao mesmo tempo tão em paz, tão visitado pela esperança, porque é isso que Deus me move a viver. Eu não posso dar testemunho da minha fé se eu estiver desanimado com a vida, por mais tribulações que eu tenha. Talvez você saiba, eu tenha me escutado contar, um dos episódios difíceis da minha vida este ano foi que a minha casa caiu, literalmente. Uma chuva muito forte em Taubaté, a estrutura do meu telhado não foi construída de acordo como deveria ser para suportar, um volume de água muito grande. Entrou água por todos os conduítes, eu perdi todo o piso de madeira, perdi os quartos, o teto de gesso da casa toda caiu, desabou. Foi uma coisa muito triste. Eu me lembro que eu estava viajando e quando eu cheguei em casa, a Teca, eu já vi pelo jardim, já vi que alguma coisa muito séria tinha acontecido. Foi no dia 9 de março isso. Quando a Teca me esperou descer do táxi, ela me abraçou já chorando, lembro direitinho como se fosse hoje. Ela me falou assim: por favor, fique calma com tudo que você vai ver. E quando eu entrei, gente, foi uma visão
horrível de você ver o fruto do seu trabalho, do seu empenho, né? As suas coisas, tudo destruído, a casa, aquela estrutura que até então condensava afeto, que era o seu lugar de descanso, não existe mais. Você não pode dormir, você não pode deitar, você não pode sentar. E de repente a porta da cozinha ficou aberta, e no meio dos destroços todos, daquela destruição toda, daquela sujeira toda, quem me surge correndo pela casa, feliz, sem saber o que acontecia? O Luca, o meu cachorrinho. E foi impressionante como Deus me curou através daquela criatura naquele momento, sabe? Ele com aqueles olhões arregalados, né? Feliz porque eu estava chegando em casa, sem saber o significado daquela destruição, mesmo que ele nem sabia que aquilo estava destruído, né? Ele só queria me encontrar. O amigo dele tinha ficado 15 dias longe, viajando, e estava voltando naquela hora. Ele não tinha a menor intenção de me olhar com algum outro olhar que não fosse a da alegria de me ver chegar. Eu me lembro que eu sentei no chão e abracei aquela criatura e chorei tudo o que eu precisava chorar. E é como se naquele momento Deus me fizesse entender, através do não entendimento do Luca, da tragédia, de que a vida pode ser sempre bonita, desde quando a gente encontre um motivo, ainda que seja pequeno, para a gente recomeçar a nossa história. O que é uma casa destruída? Nada, é um prejuízo financeiro, é. O que a gente não pode permitir é que a casa caia dentro de nós. O que a gente não pode permitir é que a estrutura que nos sustenta possa ruir, através dos problemas que a gente enfrenta. Eu não tenho um filho para me abraçar quando eu volto. Talvez você tenha. Talvez você tenha pessoas que possam significar todos os seus desastres, todas as suas tragédias, no momento em que você chega em casa e que te abraça. Naquele momento, o abraço da Teca foi um sustento para mim. Mas o que Deus falou em mim, através daquela criatura, que não entende nada de tragédia, identificar naquele momento a voz de Deus falando em mim, da mesma maneira como falou a Francisco de Assis, através da natureza, através dos bichos, né? Me comprometeu ainda mais com tudo aquilo que eu precisava deixar cair dentro de mim junto com aquela casa. Porque às vezes não é só uma parede que cai, não é só um teto que desaba. São estruturas humanas dentro de nós que precisam ruir. O nosso apego, quem sabe? O nosso apego ao que é material. E de repente, quando eu olhei para tudo aquilo que materialmente a gente pode reconstruir, e eu vi o meu amigo que não poderia ter sido reconstruído se ele tivesse sido morto, da mesma maneira como nós olhamos para um pai, para uma mãe, para um filho, e você perceber que aquilo não é material, que pode ser reconstruído, que se a doença nos leva, se a morte nos abate, não tem como recomeçar aquela pessoa de novo. Uma parede você reconstrói, um teto você arruma, um portão que caiu você levanta, um jardim que ficou destruído você reconstrói. Agora uma pessoa não. Um ser humano será sempre a maior preciosidade que nós podemos ter na história, na nossa história pessoal. O amor que a gente ama, o perdão que a gente concede, tudo aquilo que a gente vive no dia a dia da nossa casa, com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos amigos. Naquele momento o abraço do Luca, né, aquele olhar sorridente para mim me dizia só isso. Que bom que você voltou, ponto final. Que bom que você está aqui, ponto final. E aí, depois que a gente encontra alguém que nos diz que bom que você está aqui, com o rabinho que balança, ou com uma voz que é possível ser dita, que bom que você veio, que bom que você chegou, que bom que você faz parte da minha vida, então nós estamos no caminho certo, minha gente. Este ano, quero paz no meu coração. Então vamos fazer a nossa parte, né? Quero a paz, então eu vou construir nas pequenas coisas. Eu vou construir nos meus relacionamentos, eu vou fechar as portas que eu preciso fechar para tudo aquilo que é nocivo para mim. Posso ter coragem de fechar portas, por mais doloroso que seja fechar aquela porta, porque eu sei que aquela porta aberta não me traz paz. É mudança de vida. Fim de ano é uma época maravilhosa para a gente fazer balanço. O comércio faz balanço. O comércio identifica o que dá prejuízo, o que não. E o bom empresário é aquele que modifica o que está lhe causando prejuízo. O bom empresário
é aquele que, no momento em que faz o balanço da sua empresa, ou da sua loja, ou da sua vendinha que seja, descobre que ele precisa mudar algumas atitudes no seu jeito de trabalhar, no seu jeito de agir, para que ele não continue amargando o prejuízo. A mesma coisa nós precisamos fazer através da nossa vida afetiva. Começar a prestar atenção nos relacionamentos que nós alimentamos ao longo do ano. O que é nocivo para nós nesse relacionamento? Estabelecer, pontuar, é direito. É direito meu, é direito seu. De você olhar para a estrutura da sua vida e ter direito de mudar o que você achar que vai ser melhor para a sua liberdade pessoal, para o seu jeito de ser de Deus. Criar essa paz. Você ser o construtor da sua paz. Você estabelecer dentro da sua casa a quebra dessas barreiras que tanto nos afastam. Eu gosto de dizer sempre isso. É muito fácil a gente construir faixas de Gaza dentro de casa. É muito fácil a gente apartar o nosso irmão da nossa vida. Eu falo isso para você através daquilo que eu experimento no meu dia a dia. Como é difícil a gente articular os afetos de maneira saudável, de maneira equilibrada. Ser amado demais faz mal, ser amado de menos faz mal. A paz é o momento em que nós estabelecemos um vínculo que realmente nos dá condições de ser quem a gente é. Quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo que me dê a mão. Esse é o significado da comunidade cristã. Nós podemos ser amigos, sim. Amigos da palavra que nos une, amigo do evangelho que nos congrega, amigos do sacramento que nos alimenta, amigo dos encontros, também amigo da intimidade. O que nós não podemos abrir mão é de estabelecer essa fraternidade universal. Nós precisamos ser amigos da humanidade. Nós precisamos alimentar uns pelos outros esse sentimento de respeito que me faz olhar para o outro com o respeito que ele merece. De não me sentir no direito de invadir o que eu não posso, ou de tratá-lo com desrespeito, de impor-lhe fardos que não são dele. Essa amizade é tão bonita, minha gente. Quando nós descobrimos que cada um, no lugar em que vive, com as pessoas com quem convive, está travando o mesmo ideal, lutando pelo mesmo ideal. Nós queremos ser pessoas melhores. Dia 15 de dezembro eu fui ordenado padre. E eu acompanhei, mesmo sem responder, porque é impossível, eu acompanhei as manifestações de pessoas do Brasil inteiro, dizendo: ô padre, parabéns pelo seu dia. E eu fiquei pensando no significado de tanta gente querer me parabenizar naquele dia, e eu fiquei percebendo essa teia delicada que nos une, né? Eu sou um padre que participa da vida dessas pessoas, eu sou um padre que sou amigo dessas pessoas sem saber que sou, e que essa amizade, essa fraternidade, ela é alimentada de maneira espiritual, não é nem presencial não. Sabe, é eu saber que alguém está querendo o meu bem neste momento, ainda que não participe da minha vida, ainda que não bata na porta da minha casa, ainda que não esteja comigo no meu dia a dia. Essa fraternidade é possível quando nós identificamos que nós queremos o bem do outro, que eu queira somente o bem do outro. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter, como todo dia nasce, novo em cada amanhecer. Oh, oh, marcas do que se foi, sonhos que vamos ter, como todo dia nasce, novo em cada amanhecer. A conversão é isso. É quando você olha para tudo aquilo que está marcado em você, pelos acontecimentos, e você permite que a graça de Deus atue sobre aquele território que está machucado, sobre aquele território que foi ferido. Volto a dizer, o ano foi difícil para todos nós. Eu tive as minhas dificuldades, você teve as suas. Eu tenho as minhas feridas, você tem as suas. E agora, só que nós não queremos virar este ano permitindo que essas feridas continuem nos determinando. Nós só queremos que elas nos ensinem, que elas nos levem a tomar novos posicionamentos. É bom isso. É bom você perceber que Deus agiu na sua vida através daquilo que foi ruim, que Deus modificou suas perspectivas. Isso é conversão, minha gente.
É quando nós damos a Deus de realizar em nós aquilo que sozinho nós não sabemos fazer, ou não temos coragem. Conversão é você dar a Deus o direito de realizar aquilo que você não consegue nem tem coragem de realizar sozinho. Tantas coisas no meu jeito de ser, eu não posso modificar sozinho. Posso fazer o meu esforço diário, mas eu preciso dessa ação de Deus. Conversão é cura, é modificação de rumo, é reorientar o rumo. Da mesma maneira como o dia nasce e me dá a oportunidade de ver todo o seu ciclo de novo. Amanhã nós teremos uma manhã, teremos uma tarde, teremos uma noite. Esse ciclo eu sei de cor, mas tudo o que acontecerá ao longo desse ciclo para mim será uma surpresa. Aonde vou, quem eu encontrarei, o que escreverei, o que falarei. E tudo isso pode estar a serviço da nossa conversa. É você olhar para o ciclo desta vida que nunca termina. Sempre teremos noites, sempre teremos manhãs, madrugadas, tardes, oportunidades, horas à nossa disposição. E agora? O que fazer com a hora que eu tenho? O que fazer com o dia que eu tenho? O que fazer com o novo ano que está diante dos meus olhos? O que no meu coração eu quero que neste ano seja mais nobre? O que no meu coração eu quero que neste ano seja mais elevado? Olho para as marcas que ficaram, olho para esses sonhos que eu tenho, concilio passado e futuro de maneira sábia, a fazer com que essa conciliação esteja me dando um presente de qualidade. Porque apesar da vida ser difícil, nós nunca temos de parar de sonhar. A gente morre muito quando a gente para de sonhar. A gente morre demais quando a gente idealiza e não sonha. Quando eu acordo sabendo, da mesma maneira como o dia será uma surpresa, eu não sei o que ser. Por mais que eu tenha uma rotina programada, calculada, quem disse que Deus não pode me surpreender? Quem disse que alguma coisa de miudinha pode acontecer e me provocar uma alegria? Não sei. Quem disse que isso não pode acontecer? Então olhar para a vida que a gente tem, para este ano que a gente tem, é como se a gente desse a Deus o direito: olha, Senhor, eu quero ser surpreendido por um novo tempo. Eu quero permitir que as minhas destruições, que tudo aquilo que ruiu em mim este ano, seja de profundo ensinamento, que me encha de sabedoria, que me conceda a graça de identificar tudo o que em mim pode ser ainda mais bonito. Esse é o nosso desejo. É tornar cada vez mais o nosso jeito de ser bonito. Belo, justo, verdadeiro. A realidade é muito atraente quando ela condensa essas três realidades. Ela é bela, ela é justa, ela é verdadeira. Quando nós nos dispomos a viver o cristianismo, outra coisa a gente não quer, senão permitir que a beleza de Deus esteja refletida em nós, que seja refletida nas nossas atitudes. Como é que um cristão reconhece o outro? Na maneira como se acolhem. Eu posso dizer bonito que eu vivo o evangelho, que eu sou ministro disso, ministro daquilo, eu sou padre, eu sou profeta, mas se eu trato mal uma pessoa que se aproxima, eu dou um contra-testemunho para ela, eu gero nela uma descrença do meu cristianismo. E o pior, eu fico descrente de mim mesmo. Que a grande armadilha do diabo em nós é quando ele nos faz ficar presos a essas mesquinharias que desabonam o que nós sabemos do nosso cristianismo. Porque não é o julgamento do outro que me derruba, é o que eu me faço quando deito a cabeça no meu travesseiro e eu sei que eu não agi de maneira cristã. É assim, minha gente. Cada vez mais permitindo que essa luz chegue na nossa consciência, transforme radicalmente o nosso jeito como olhamos para nós, o jeito como olhamos para o outro, essa luz que inunda o nosso quarto, retirando tudo aquilo que é penumbra, que nos faz tropeçar no meio do escuro. Quando o quarto está escuro demais, é um perigo andar nele, a gente tropeça, a gente pode se machucar. Uma mente que não está iluminada por Deus, ela se machuca o tempo todo. Por quê? Porque lhe falta essa luz que lhe orienta, que lhe permite andar com segurança. E Deus ilumine cada vez mais a nossa consciência. Esse é o projeto de vida que nós precisamos ter para 2015.
Que a nossa consciência esteja cada vez mais iluminada, para que Deus nos dê condições de reconhecer onde é que nós erramos, onde é que nós somos mesquinhos, onde é que nós não estamos agindo de maneira bela, justa, verdadeira. Aí sim nós estamos adentrando o ano como todo cristão precisa adentrar. Uma responsabilidade que nos coloca semeadores da vida que queremos colher. Por isso, seja honesto. Olhe para as sementes que você tem semeado na sua vida, olhe para as sementes que você tem semeado na vida do outro. A gente precisa levar-se diariamente ao tribunal, onde nós somos o réu e nós somos o juiz. Eu preciso diariamente me colocar. O dia termina, preciso me colocar no tribunal. E lá eu sou réu e sou juiz, porque é a oportunidade que eu tenho de desvendar as mentiras que eu contei para mim, de desvendar as mentiras que eu contei aos outros, aqueles embustes da minha personalidade, que se eu não tomo cuidado, eu me transformo nos embustes. Exatamente. Nas máscaras, nas hipocrisias. Então eu diariamente me levar a esse tribunal, onde só a honestidade é permitida. E aqui entra a grande questão. Todos nós carecemos entrar neste contexto da luz. Iluminar o nosso jeito de ser para descobrir onde que nós somos excessivos, onde nós somos cruéis, onde é que nós matamos o outro com a nossa palavra, com a nossa opinião, onde com a o nossa outro é mais que a gente também, que a gente precisa permitir isso. Às vezes eu vejo que pelo menos a minha experiência é tão boa quando eu encontro alguém que é muito melhor do que eu em um lugar que eu sei que eu sou frágil, que eu sei que eu não tenho aquela habilidade, eu encontro a engrenagem exata, não na utilidade daquela pessoa, mas no reconhecimento pleno, assim, o significado dela ali. Da diferença e do quanto eu sou melhor com essa convivência, com o diferente do outro, assim, com o que ele me desafia. E é tão intrigante, porque tem pessoas que você vai conhecer e que você convive até, você se irrita com o jeito do outro, porque ele é do jeito que você gostaria de ser e não consegue. A sua maneira de ser. De ser, para mim, é bem isso. Já pode o que há de ruim. É verdade. O outro, pelo simples fato dele estar ao meu lado, ele já me interroga. Sem dizer nada. Né? Ele, vivendo ao meu lado, sendo meu vizinho, ele me interroga. Mas a gente tem que baixar as armas. É esforço interior. A gente não consegue perdoar. Às vezes a gente carrega doenças, expressões enfermas de pedras guardadas. Né? A gente vai ficando feio à medida que nós vamos carregando os rancores. Vai ficando amargo, né? Um rosto enrijecido de pedra que a gente guarda para tantos e que é aquela história, se eu machuco o outro, eu me machuquei primeiro, né? E o rancor vai ficando impregnado na casa da gente. Impressionante como a matéria absorve isso. A casa da gente, o lugar que a gente vive, o lugar que a gente trabalha, a gente vai depositando isso no guarda-roupa da gente. E nós vamos impregnando mesmo. Às vezes a gente entra dentro de uma casa e você não sabe dizer por que você não se sente bem ali. A gente sente. É? Nossa, a gente Parece sente. Parece que tem um fardo no ar. É a vida que se expressa em tudo que a gente escolhe. Nos detalhes, né? Em todos os detalhes tem o que a gente chama o motivo dos nossos amores. Nos detalhes da minha casa, nos detalhes em mim mesmo, eu expresso o estado que eu estou e o que realmente eu amo, em qual ordem eu amo. Que lugar que eu ocupo. Intensidade, né? Porque é a minha capacidade de também fazer a minha parte, de abrir a gaveta e falar, essa gaveta é uma expressão da minha alma. Tem excessos aqui. Então, ao triar o que eu guardo e insisto em guardar, é como se eu estivesse fazendo um exercício espiritual também. Zisa, você falou uma coisa que é muito certa. Nós somos muito cruéis. E essa semana eu estou especificando com quem eu sou cruel. E eu desafio você em casa. Com quem você exerce a sua crueldade? Porque por mais que uma pessoa seja boa, em algum momento da vida ela descobre um Cristo para fazer cruel. Hoje eu até chorei sobre esse fato. Quando eu comecei a identificar que a minha crueldade, ela é justificada. Bem eu tenho elaborada. todos os argumentos
Como eu careço da lógica, e eu sou naturalmente lógico, então eu careço a argumentar, a regimentar todos os motivos pelos quais eu estou sendo cruel. E não tem crueldade maior que essa. E aí não fica espaço nenhum para você se arrepender, para você se reconhecer. Fica espaço para o arrependimento. Vai ficando pesado, né? Vai ficando bem pesado. E de repente o outro acaba sendo um espelho daquilo que você mais nega em si mesmo. Quando você começa a perceber que o outro te faz um mal quando você está sendo cruel com ele, porque ele reflete um insucesso, um fato que eu acho vergonhoso para mim. Porque não é bom ser cruel. Eu acho que é tão libertador quando a gente consegue dizer pra gente, eu não mereço nada. Pode parecer cruel isso, mas quando você se desprende dessa necessidade de merecer alguma coisa, que às vezes o que me dificulta no relacionamento com você, eu achar que eu mereço a sua atenção, Sim. que você faça isso por mim, que você faça aquilo, Uma isso. libertação, Então, se por acaso eu consigo deixar de achar que eu mereço, a minha relação com você fica muito mais gratuita e de repente você vai me surpreender com aquilo que eu não acho que eu mereço, mas que aconteceu. A lógica do merecimento é muito cruel nos relacionamentos. A gente vai para a relação com o outro colocando sobre ele um fardo muito grande. Eu mereço que você me trate assim, que você faça aquilo. Você tem que fazer aquilo, esse tem que, ai meu Deus. E é claro que tem muitas coisas que a gente merece, a questão é uma dignidade humana, nós não vamos abrir mão da nossa dignidade humana. Eu mereço ser respeitado o tempo todo. Eu estou falando do supérfluo, que às vezes nós vamos colocando no contexto dos nossos relacionamentos, e isso vai dificultando muito a reconciliação com o outro. Dificulta. Porque o perdão também é isso. Eu admitir que você não tem a obrigação de corresponder às minhas expectativas. E eu tenho que admitir, aprender, assimilar e me instalar nesse lugar. Porque às vezes você diz que perdoou e fica ruminando a história a vida inteira. E não é perdão isso. Eu acho que a gente não é capaz de perdoar o outro se a gente não se reconhece plenamente capaz de cometer muitas maldades na vida. Se eu não reconheço que eu tenho maldade, que eu sou capaz de errar muito, eu não vou conseguir conceder isso ao outro e confiar. Há 2 semanas atrás eu pude ter um diálogo maravilhoso com meu ex-marido, que já me corrigiram, que não posso dizer que é meu ex-marido, porque meu casamento já foi nulo. Declarado nulo, então, meu antigo amigo. Seu amigo, né? Meu amigo, isso mesmo. É uma pessoa que fez muito bem também. Foi lindo, um homem porque... que exerceu um papel na sua vida muito importante. Sim, e foi muito humilde da parte dele, porque ele me disse que ele precisava viver um meia-culpa. Ele precisava me dizer as coisas que ele estava percebendo só agora, como amigos mesmo. Vocês ficaram quanto tempo juntos, Isa? Ficamos 3 anos e meio, casados 2 anos. E a declaração de nulidade saiu agora? Saiu em dezembro do ano passado. Solteiríssima. Solteiríssima. Cristóvão Bastos, convivendo muito com ele agora, porque nós estamos produzindo um trabalho que a gente vai lançar no início do ano que vem. Então, é um gênio. Cristóvão, um dos maiores compositores da nossa música, um grande maestro. Então a gente estava conversando sobre solidão. Ele falou assim, como eu sou necessitado de solidão. E só agora isso tem crescido dentro dele, disse. Mas para um homem que é casado é difícil chegar em casa e você viver a solidão. Tem que saber calibrar bem, assim, equilibrar bem o tempo, né? Tem que ter compreensão mútua também. Porque tem métiers que não precisam tanto de solidão, mas a arte precisa. Imagina você fazer os seus mosaicos com as crianças correndo pela casa. Eu admito que eu sinto falta. Eu gosto de viajar sozinha às vezes. Mas como nós somos prolixos, eu não sei do que a gente está falando. Eu estava dizendo que eu me encontrei com o Jota e foi muito bonito a atitude dele de reconhecimento, assim, e de alívio em poder ter espaço de me pedir perdão e de eu perdoar e de eu também pedir, ele também perdoar. Eu acho que o perdão é uma atitude violenta por dentro, corajosa, mas ela é uma faxineira, é uma atitude muito faxineira. A gente guarda pedras se não perdoa, porque você tem que saber a diferença de expectativa e de esperança. 2 conceitos muito diferentes. E expectativa você enche o outro do que ele não consegue carregar. E de esperança você tem que admitir que ele pode não conseguir o que você deseja e se perguntar, eu aceito mesmo assim? Interessante, Ziza, você, ao abrir mão de todo aquele contexto que você tinha, ainda que não tenha sido muito consciente em você, que tenha sido um movimento natural do seu casamento, das escolhas que você estava fazendo naquela hora,
você se exercitou naquilo que eu acho que é mais sublime na vida de uma pessoa, que é ela ser capaz de renunciar o que alcançou. Não de si mesmo, porque Sim. isso a gente nunca vai abrir mão. Mas quando você é capaz de olhar para o sucesso que você faz e você dizer, isso não é o mais importante para mim. Não é tudo. Saber sair de cena, não é Sim. verdade? O renunciar a si mesmo não é esquecer quem a gente é renunciar os excessos daquilo que trazemos, não é? É olhar para o sofrimento que eu tenho e ser capaz de renunciar os excessos que ele me causa. Então eu fico com a parte que pode me ensinar. A dimensão pedagógica de um fato, a dimensão pedagógica de uma tragédia. E volto ao que eu estava dizendo. Quando você vê nessas religiões sérias que partem de um princípio amor a Deus, respeito ao homem, que eu acho que é a díade mais honesta que toda religião precisa viver, é justamente quando nos ensina, e eu estou muito feliz em ser cristão, me sinto muito confortável a partir da palavra de Jesus, que me ensina o caminho da leveza, o caminho do meio, como dizem os budistas, que é justamente a busca desse equilíbrio, que me permite relativizar tudo que a vida me deu, de não supervalorizar o que materialmente eu pude alcançar, aquilo que, até espiritualmente, porque a vaidade espiritual é muito perigosa. Mais, eu acho, talvez. Mais ilusória, né? Porque a gente veste de bem o que é mal. Você imaginou se você hoje fosse dormir vaidosa com o que Deus já fez na sua vida? Eu tenho que dormir pelado dessa vaidade. Né? É verdade, eu tenho que desnudar a minha alma diariamente e dizer, o que Deus fez em mim serviu até hoje. Acho que isso isso que é maravilhoso da nossa igreja, assim, mas especialmente do convite de Cristo, do exame de consciência, né? Dessa coisa de todo dia se confessar, olhar para si mesmo e o exercício lá do comecinho dos nossos filósofos, né, que deram suporte para tudo que a gente tem para se organizar internamente hoje, mas o se lembrar com fidelidade, contar para si mesmo de novo, com extrema fidelidade, tudo o que realmente você viveu, mas especialmente o que ninguém viu. Agora, Celine Dion anunciou que coisa linda, né? Que vai parar de cantar por um tempo indeterminado. Meu Deus. Da mesma maneira como ela fez quando ela teve o último filho dela. Quanto tempo ela ficou? Uns 4 anos sem cantar? Foram 5 anos. 5 anos. 5 anos. Eu tive a oportunidade de ouvi-la num daqueles shows do Retorno. Quando eu ouvi aquela mulher cantando, aquela produção toda, eu falei, meu Deus, como é que essa mulher um dia cogitou a possibilidade de parar isso? Acho que ela cancelou agora mais de 180 shows. Não tem previsão de volta. Por causa do marido, ela parou para cuidar do marido. Não tem previsão de volta. Essa capacidade de relativizar o sucesso que faz, isso é muito nobre, minha gente. Isso é muito difícil. Sair de cena. Aí às vezes a gente vê a gente apegado a umas misérias que deveriam nos envergonhar, não é verdade? Uma mulher como essa, posso usar um termo impróprio, ela me evangeliza. Sim. Ela me evangeliza com essa atitude dela. Também. Ao ser capaz de escolher a família dela. Olha, minha família é mais importante do que tudo isso que é grandioso aos olhos do outro. Uma pessoa optar pelo bastidor. Bastidores que a gente não vê. E ficar feliz. Em paz, e saber que ela continua no eixo. E se sair de cena e ficar infeliz, não é sair de cena, né? Sua alma continua lá. Porque daí você seria infeliz e não condiz com a escolha. Mas sair de cena e estar inteiro é realmente uma alma amadurecida, né? Para mim, o grande segredo da vida é a aceitação. Aceitar. O que é aceitar? Baixa a guarda e para de brigar com a vida, né? Acho que o espírito de aceitação, eu me batia muito com essa palavra da Bíblia. Aceita tudo que te acontecer e na dor permanece firme. Porque é no cadinho de humilhação que o homem vai aprender a ser verdadeiramente honrado. Eu pensava, pô Jesus, aceitar tudo, mas tudo é tudo mesmo? Como pode pôr uma vírgula nisso tudo? Dá uma mudadinha. Aceitar não é ser passivo diante da vida ou das coisas que dependem de mim. Mas ter um espírito de aceitação constante te faz muito mais dócil ao que dá certo e ao que não. Você fica muito mais sensível à verdade, sensível à vida, sensível à beleza.
Mas é uma opção consciente, bem acordada e exigente pela humildade. Né? É um exercício de pequenez mesmo, né? Um exercício... E eu digo que é exercício porque não é muito naturalzinho ser humilde, não. Você tem que ter muita consciência de si mesmo. Não é mesmo. A prepotência, ela se hospeda com muita facilidade. Ela sobe rapidinho. Já cansamos de dizer isso aqui, faz parte da nossa reflexão diária, que o sofrimento é inevitável na nossa vida. Porque somos criaturas, porque somos falíveis, porque somos precários. E não é nenhum problema a gente reconhecer isso. Às vezes a gente interpreta de maneira muito equivocada o sofrimento como uma consequência do pecado. Eu gosto de ver além. O sofrimento, ele é natural em todo aquele que é criatura. Porque nós sofremos de limites. Nós não somos perfeitos. Mas ao mesmo tempo, o sofrimento pode ajudar essa imperfeição a ter sentido. Quando nós descobrimos naquilo que nos machuca, de maneira sábia, como diz a música, as pedras que podem ser lapidadas. O ser humano, minha gente, ele tem uma capacidade de superação impressionante. Chamam isso de resiliência, né? Eu já expliquei isso aqui. É igual o inverno. Nós estamos numa época muito bonita. Se você sobe a Campos do Jordão, você vai ver que as árvores estão todas nuas. Caíram as folhas, porque não é tempo de vaidade. Se aquela árvore quiser sobreviver, ela não pode insistir em manter as folhas verdinhas. Você olha para aquela árvore e você até tem a tentação de pensar, morreu, acabou. Pode descer o machado nela aí que não serve para nada, vamos fazer lenha. Mentira. Aí quando você chega final de agosto, início de setembro, aquelas árvores já estão todas renovadas. Aquilo que parecia morto está cheio de vida agora. Minha gente, nós precisamos fazer a mesma coisa toda vez que nós somos visitados pelos invernos da vida. A gente precisa se concentrar no essencial. O que nos mantém de pé? Aí você começa a elencar e você vai riscando as bobagens que nós vamos assumindo ao longo das nossas vidas. O que nos mantém de pé? São os compromissos sociais? O que nos mantém vivos? São as festas que a gente participa? Tudo isso é importante quando nós temos condições. Se você passa por uma dificuldade financeira, por exemplo, você tem que cortar custos. Não é assim que funciona? Porque se você não corta custos, você vai à falência. Ah, tudo bem, eu tinha condições de ter um jardineiro, eu tinha condições de ter uma pessoa que me ajudava na cozinha e eu tinha uma arrumadeira. Aí de repente seu marido perde o emprego ou reduz o salário dele, você vai ter que fazer uma redução. É a resiliência dentro do contexto familiar, é a gente ser capaz de se adaptar às novas condições financeiras. Da mesma maneira como um diamante em estado bruto, a gente pode nem reconhecê-lo, porque ele não parece ser diamante, porque ele ainda não passou pela lapidação. O diamante em estado bruto é uma pedra igual às outras. Só o olho clínico, o olho técnico identifica que ali dentro tem brilho. E por isso, o golpe duro para poder retirar os excessos. A gente é a mesma coisa. Diamantes em estado brutos, em estados brutos, que precisam ser lapidados. Diamantes que necessitam o duro golpe da lapidação. Para que a gente possa fazer brilhar o que existe por dentro. Muitas situações não vão nos chegar no momento em que nós queremos. O tempo tem o seu ritmo. E aqui entra aquela questão inicial. A dimensão profética do meu batismo me denuncia. Então eu diariamente me denuncio. E isso também é profecia. Você se perguntar, você ser capaz de olhar para você
Você ser capaz de olhar para o que você está vivendo e se perguntar: o que eu preciso fazer para me adaptar a isso? Para eu não sofrer além da conta, para eu ser capaz de administrar esse momento difícil com sabedoria, com dignidade. E aí, ainda que você não tenha a resposta clara diante dos seus olhos, você está com condições de prosseguir. Nem sempre a gente consegue. Encontramos todo dia pessoas que fracassam nos seus sofrimentos. Pessoas que não sabem viver a contradição da dor. Porque a dor é um território contraditório. Quando nós somos visitados por um sofrimento agudo, é como se a coerência do mundo fosse embora. É como se a gente não tivesse condições de ajuntar as peças do mosaico que somos, ou dar significado a cada parte. A dor, ela parece que estilhaça a nossa inteireza. Porque às vezes a gente, por causa da dor que sente, a gente toma decisões precipitadas. Eu mesmo acompanhei um caso de uma senhora que perdeu o marido e o filho num acidente, e ela já aos 50 e poucos anos, queria de toda maneira adotar uma criança imediatamente à morte, à perda daqueles entes queridos. É claro que não é sábio fazer um negócio desse. A opção por adotar uma criança não pode ser uma maneira de fugir da minha dor. Porque quando uma pessoa que nós amamos é retirada do nosso meio, o nosso mundo perde a coerência. Mas essa perda pode ser temporária. Quando pela força da ressurreição nós começamos a resgatar a memória daquele que nós amamos e que nos deixou, e trazemos essa pessoa para o nosso dia a dia de outra forma, que não é mais física, não é mais material. É impressionante, minha gente, como é dom de Deus em nós a resiliência. A vida é assim mesmo, nós somos criaturas, nós adoecemos, nós morremos, e é claro que esse é um alento. Eu sei que é um conforto para o coração da gente pensar: Deus me tirou. O que Ele dá, tudo que nasce um dia morre. É claro que a gente não gostaria que morresse tão cedo, a gente gostaria que todo mundo morresse velhinho, doente na cama em casa, né? Sem aquelas aparelhagens de UTI horrorosas, estendendo uma vida que nem é vida mais. A gente gostaria que todo mundo que a gente ama morresse lá com 100 e poucos anos e apagasse como se apaga uma vela, sem sofrimento, mas não é assim. É natural que no momento em que você perde o seu filho, você sinta que Deus lhe causou um prejuízo. É uma visão ingênua, mas acontece. Depois a própria vida nos amadurece para pensar que aquilo não foi Deus. É o acontecimento natural da vida. A vida está entregue à liberdade de ser o que pode ser. Então nós estamos abertos, nós estamos entregues às mãos dessa vida, onde acidentes podem acontecer por negligências nossas, ou até porque morremos naturalmente. O corpo morre. A cada dia nós vamos perdendo a vitalidade, e por isso a experiência do cuidado é tão importante para que essa saúde seja mantida. Por isso os exames periódicos, a gente vai ao médico, procura para descobrir a tempo as doenças que, se não descobertas a tempo, podem nos matar sim. É a vida. Somos nós parceiros de Deus aí na manutenção de tudo isso, mas de vez em quando não dá certo. De vez em quando não dá certo. Por mais que a gente tenha lutado, por mais que a gente tenha tentado, a vida vem e nos rouba o que temos de mais precioso. A vida é cruel, gente, e é cruel para todo mundo. Não é cruel só com você. Onde existe vida humana, ali existe crueldade. Infelizmente, o que é a crueldade? Vamos especificar isso, né? Para não dar a impressão que Deus está sendo cruel com a gente. Porque definitivamente eu serei sempre um defensor de Deus. Eu não acho que Deus nos manda doença para nos ensinar nada. Eu acho que Deus sempre quer o bem da humanidade, o amor, a beleza, a bondade. Agora, ao entregar a obra criada a uma regra interior e livre, que existe dentro de cada condição criada, nós estamos sujeitos às leis. E o mistério de Deus, nessa hora, minha gente, acontece.
Porque Deus nos fala muito mais quando nos calamos do que quando falamos. Você imagina se Deus ficar interferindo em tudo o tempo todo? Ele retira a liberdade do mundo, né? Mas tá bom, a gente acredita que quando a gente reza, Ele nos atende. Eu não estou entrando nesse mérito. Eu estou só dizendo que quando uma coisa ruim acontece conosco, não cabe perguntar por quê. Deus nos dotou de capacidade de resiliência, que é a gente mudar de forma, suportar o que está acontecendo e depois a gente reassumir de uma maneira ainda mais madura a nossa aventura de ser quem somos. A vida, quando ela é cruel com a gente, porque ela tem uma dimensão cruel, sim, eu preciso ser capaz de assumir aquela minha dor, olhar para ela com muita maturidade, esperar o tempo para que isso fique harmonizado dentro de mim e depois decidir. Não é sábio, depois de perder o marido e o filho num acidente, que eu saia correndo para adotar uma criança como se eu pudesse substituir a dor sentida por uma criança. É possível que eu jogue sobre esta criança um fardo tão terrível de ser levado, que eu vou ser cruel com ela também. É que nós temos medo. Nós temos medo da solidão. Nós temos medo do impacto que os acontecimentos ruins causam na nossa alma. Mas não há outra maneira de superá-los senão enfrentando-os. A morte faz isso. A morte retira de nós a coerência, e durante aquele período de luto nós somos jogados a um contexto onde nós assumimos um novo jeito de ser. E aqui está a sabedoria. Quando Deus participa do nosso processo, quando o coração tem fé, quando a fé faz parte do processo daquela pessoa, essa resiliência se torna um processo natural. E ainda que a gente fique revoltado, que a gente fique chateado, e é natural que seja assim, porque nós somos precários, é natural que sentimentos mesquinhos também aconteçam no coração de pessoas boas, só não é natural que ele prevaleça. E tudo que nos é dado, um dia também nos é tirado pelo próprio movimento da vida. Não é porque Deus é cruel, não, é porque é um movimento natural da vida. Porque as pessoas vão embora não é só quando morrem. Tem mãe que tem uma dificuldade muito grande quando o filho vai se casar, por exemplo. Quando um filho resolveu montar o próprio apartamento, ela cai de cama, deprimida, toma 3, 4 antidepressivos, só porque o menino foi embora. Não é assim? Você conhece gente assim? Eu conheço assim um monte. Por quê? Estão com medo de viver a adaptação de um novo tempo, de olhar para aquela casa e ver que não tem todos mais aqueles filhos correndo para lá e para cá, mas que você pode descobrir dentro de você situações que você ainda não pôde viver porque a casa estava cheia de gente. Aí você começa a se beneficiar com a casa vazia. Não é tão ruim assim. Ah, padre, você fala isso porque não é com você. Eu sei. Mas eu também experimento a minha solidão. Eu sei como é positiva essa solidão quando bem administrada. Às vezes a nossa visão prática é a maneira que nós temos de ser cruéis e justificados pelo bom senso. Não é assim? Não é assim que muitas vezes nós somos cruéis com o outro? Quando amparados no nosso bom senso, nós nos sentimos de ter o direito de ter uma visão prática. Pode observar na sua vida. Você pode até estar muito satisfeito com tudo que você alcançou, mas isso não é o suficiente para lhe manter em pé. Sua alma carece de mais conquistas. E não importa que você esteja com 80 anos, a gente nunca deixa de conquistar. Há sempre alguma coisa que mereça o nosso empenho. Ainda que possa parecer pequeno, é empenho. Vale a pena ir buscar. Ainda que eu já esteja no fim da minha vida, eu nunca quero deixar de buscar. Porque é essa busca que nos mantém vivos. Recruta dentro do seu coração a resposta que não nos vem facilmente. É a resposta que a própria vida vai nos dando.
A gente não pode se iludir. Muitas perguntas que a gente faz ao outro, não é o outro que vai nos responder. É o próprio movimento da vida, minha gente. É a vida que nos responde. Quantas coisas eu quis que os outros me dissessem e os outros não eram capazes de me responder naquele momento, e eu fui me adaptando a não ter respostas e fui convivendo com a minha não resposta, e de repente tudo estava respondido dentro de mim sem que alguém abrisse a boca. Por quê? A minha resiliência, a minha capacidade de me adaptar àquela situação foi o instrumental, foi o trem por onde me chegou a resposta. A resposta viaja para chegar até nós. Qual é o trem, qual é o veículo por onde a resposta viaja? O próprio tempo. Espere o tempo de Deus para você, sabe? Espere essa dor se acomodar dentro do seu coração. Nós passamos tanto tempo rezando, às vezes nós passamos tanto tempo fazendo sacrifícios, jejuando, fazendo isso e aquilo, gestos religiosos, vamos à missa, vamos ao culto. Toda essa luta nossa religiosa para poder um dia ter o direito de dizer que nós já temos um coração que sente pelo menos alguma coisa do que Jesus sentiu. Todo o empenho da religião, do processo religioso em nós, é para nos dar condições de dizer isso. Hoje eu consigo sentir, ainda que seja só 10% do que Jesus foi capaz de sentir. Que era justamente a capacidade que ele tinha de se identificar com os imperfeitos, de amá-los, de não rejeitá-los, de querê-los por perto, de curá-los, de fazê-los amigos. Porque isso é que conta, minha gente. Não é o tanto de resposta que nós achamos, mas é a condição que a gente tem para prosseguir. A vida é assim. Não é fácil para você, não é fácil para mim, mas nós queremos prosseguir. Eu não quero ficar parado. Eu não quero ficar estacionado no meu processo humano. Eu quero ter condições de dar passos diariamente na direção desse futuro que me espera. Eu quero prosseguir. Eu quero avançar. Eu quero me superar diariamente. Eu quero saber um pouco mais do que já sei. Para isso eu leio, para isso eu estudo, para isso eu não me contento com o último livro lido, eu quero outro. O que nos move é a gana. Bem administrada, é claro, né? Porque senão vira ganância. A gana, o desejo, a vontade de ir além. E o que é o desejo? É a satisfação? Não é não. O desejo não é a satisfação, o desejo é a ausência. O que me move não é o que eu tenho, o que me move é o que eu não tenho. E isso é fantástico. O que nos move como pessoas não é o que nós já alcançamos, é o que ainda não temos que nos move. Não é assim? Na nossa vida espiritual afetiva é a mesma coisa. De vez em quando nós somos abatidos pelas dificuldades e nós precisamos viver a resiliência. Às vezes as pedras que chegam no nosso coração são tão pequenas e nós a enxergamos tão grandes. Minha gente, tanta situação neste mundo precisa de pessoas. E aí a gente fica dentro de casa chorando porque a gente está sozinha, porque o filho está namorando e não dá mais atenção para a gente. Para com isso. Tem tanta coisa preciosa que pode ser vivida e experimentada quando você está vivendo essa libertação. Desça sobre mim, sobre você, sobre todos nós, a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas se nós estamos ouvindo a vida, os fatos, os acontecimentos, tudo aquilo que nos rodeia, fica um pouco mais seguro tomar uma decisão. Afinal de contas, toda vez que nós concedemos ao outro uma autoridade para nos dizer alguma coisa, um conselho, uma palavra que nos ajude a refletir quem somos, estabelece um vínculo de amizade. A Sagrada Escritura nos mostra de maneira muito precisa que o verdadeiro amigo é aquele que nos conduz pelo caminho do bem. Vários textos em Eclesiástico,
Você tem também nas cartas de Paulo, ele falando da amizade que ele nutria por pessoas que o encaminhavam ao coração de Deus. É verdade. Um amigo de verdade, um amigo verdadeiro, é aquele que faz um vínculo entre nós e aquilo que Deus quer que a gente seja. Porque às vezes nós temos muitos companheiros pela vida fora. Companhias, no dia a dia, pessoas que a gente encontra, com quem a gente fala o tempo todo. Hoje nós temos 1000 recursos que nos deixam em contato um com os outros. Sobre o que falamos? Quem são as pessoas que de fato despertam em nós o desejo de ultrapassar as aparências? Porque isso é tão necessário, minha gente. A gente quebrar essa casca que tantas vezes nos expõe ao mundo e que às vezes não tem nada a ver com o que a gente é. Você mesmo. Tantas vezes você tem uma armadura que você oferece ao outro, mas que ainda não é você. Ainda não é você. É apenas uma margem do que você é. Aquilo que existe lá no mais profundo do seu ser, há muito poucos você revelou, ou para muita gente, nem foi revelado ainda a ninguém. É o que Jesus fazia. Jesus quebrava todo o poder de máscara, todo o poder de aparências. Porque a ele interessava provocar as pessoas para que elas pudessem viver a sua verdade pessoal. E por isso Jesus sempre andava com um grupo de amigos, porque ele sabia que além de oferecer o seu coração misericordioso, capaz de lavar no outro todas as suas iniquidades, todos os pesos do passado, ele ainda apresentava um grupo de amigos que pudesse ajudar aquele que havia acabado de chegar. Um verdadeiro amigo é aquele que tem essa chave e sabe usar bem a chave. Que se você hoje tivesse que perguntar-se, quais são as pessoas que de fato exercem esse poder de autoridade sobre você? A quem você escuta? A quem você obedece? Não no sentido de acatar a ordem, mas de ouvir com o outro. Porque obediência é isso. É a gente ter a oportunidade de ouvir acompanhado. A obediência é um direito, não é um dever. Eu não tenho a obrigação e o dever de ser obediente. Eu tenho o direito, é positivo. Eu ouvir com alguém sobre a minha vida. Eu discutir com alguém as decisões mais difíceis que eu preciso tomar. Ter um ouvido que ouve comigo e que me ajuda a chegar a uma decisão que me seja mais precisa, mais saudável. Isso é obediência. Eu exercer ao lado de uma outra pessoa a escuta. A amizade é um processo que nos enriquece muito. Porque nós temos a oportunidade de ouvir com o outro aquilo que nem sempre nós sabemos ouvir sozinhos. O outro nos ajuda a decodificar a realidade, a situação. E às vezes nós somos tão perdidos na vida porque nos falta ouvir o que a própria vida está nos dizendo. Apressados demais, correndo muito, com tantos afazeres, com tantas urgências, nos falta essa delicadeza de parar, de ouvir com aqueles que nos amam, ou até mesmo a coragem de refletir a nossa vida acompanhados. Que a gente precisa refletir sozinhos, isso aí é o tempo todo. Toda vez que eu estou sozinho, de alguma maneira, a minha vida passa pela minha cabeça, as minhas escolhas. Agora, a partir do momento que eu encontro um amigo e eu dispenso a oportunidade de conversar futilidades, e eu sinto que tenho a oportunidade de conversar alguma coisa que me faça chegar a essa profundidade que eu preciso, para poder ouvir o que de fato preciso ouvir, para enxergar o que de fato preciso enxergar. Aí vale a pergunta: quem são as pessoas que quebram a nossa superficialidade? Com quem a gente tem coragem de falar sobre aquilo que é mais escondido em nós?
Pode parecer estranho isso, né? Por que a gente não tem contato naturalmente com a gente? Por que tantos vivem alheios a si mesmos? Porque nós precisamos de pessoas que nos ajudem a abrir as portas, que nos dão acesso à nossa verdade pessoal. Então sim, eu vivo diariamente o meu autoconhecimento, mas existem pessoas que participam ativamente dessa conquista, deste conhecimento. São os verdadeiros amigos, que a Sagrada Escritura diz que esses amigos que são tementes a Deus, eles têm um acesso superior ao nosso coração que todos aqueles que não são. Por quê? Porque só eles são capazes de fazer com que a gente se aproxime de quem de fato precisamos ser. O bom amigo é aquele que nos antecipa o futuro, que nos faz ver aquilo que sozinhos a gente ainda não consegue ver. É aquele que nos concede a palavra conselheira. O que é a palavra conselheira? Não é aquele conselho fiado que a gente escuta, não, é quando você identifica que aquela palavra que está sendo dita, de fato, tem uma conexão com a sua realidade. Porque é assim. Nesse mundo de tantas aparências, nós vestimos uma armadura de acordo com a situação. Você, tantas vezes, já se percebeu assim? Usando máscaras de acordo com a situação? E isso não é viver. A gente perde tempo demais com essas armaduras, com essas máscaras, e o nosso eu, de fato, que precisa vir à tona, que precisa ser oferecido para que a gente se sinta bem, porque é uma questão de realização humana. Se eu ofereço ao outro apenas a minha caricatura, apenas a minha armadura, apenas a minha realidade aparente, eu perco a oportunidade de me realizar. Porque a realização humana pede uma entrega de tudo aquilo que a gente tem de mais verdadeiro e profundo. E como isso nos empobrece, a gente não ter a oportunidade de se revelar com profundidade, com verdade a alguém, da mesma maneira como aquelas pessoas que Jesus encontrava, ficavam profundamente encorajadas por ele, e então o olhar, a palavra de Jesus, tinham um poder de fazer cair por terra aquela armadura que as pessoas apresentavam. Às vezes eu fico me perguntando, quem é que tem autoridade sobre mim? Eu não falo dessa autoridade que na vida religiosa nós temos e que nós obedecemos, no meu caso o bispo, no caso do religioso o superior dela, da irmã, do irmão, do padre que também é religioso, o superior que te dá ordens no trabalho, que de alguma maneira lhe ajuda a pensar a vida. Não. Eu estou falando daquela autoridade interior, a quem o seu coração escuta, quem de fato lhe ajuda a decidir a vida que você vive. É uma autoridade muito mais profunda. É claro que essas pessoas que eu disse, se exercem um papel positivo na nossa vida, também exercerão neste contexto dessa autoridade mais profunda, que nós também podemos chamar de consciência. Aquele que atinge o nosso coração no que temos de mais profundo, que é onde a gente é capaz de pensar quem nós somos, os erros que cometemos e, sobretudo, as escolhas que nós fazemos. Sim. E quando nós estamos rodeados de pessoas que querem o nosso melhor, aí sim, podemos ir longe. Podemos ir longe. Quando a gente encontra alguém que de fato se torna o nosso conselheiro, se torna aquele que tem acesso ao que temos de mais vergonhoso, e mesmo assim é capaz de nos ajudar a significar tudo isso, que nos oferece o amor que a gente precisa e que nos provoca para oferecer também esse amor. Hoje, conversando com uma pessoa amiga, ela me disse, a maior riqueza que nós podemos ter na vida, padre, são amigos. Amigos de verdade nos enriquecem. Talvez você já tenha esbarrado nesta frase muitas vezes. E talvez tenha experimentado o poder dessa frase, sobretudo no momento em que você experimentou a pobreza de não ter alguém ao seu lado no momento em que você mais precisava.
É doído ser só. É doído você ver partir pessoas que significavam tanto na sua história, assim como a Sagrada Escritura nos diz, alguém que te aproximava da sua melhor parte. Por isso é tão doído perder pessoas que nos amam de verdade. É como se o nosso mundo perdesse a sua riqueza, o seu brilho. Porque o bom amigo, ele nos faz experimentar a amizade com tanta profundidade que a gente se torna um bom amigo para o outro que vem depois. Quem nunca teve um bom amigo, terá dificuldade de ser amigo para o outro. Que é um aprendizado. É um aprendizado que vai acumulando dentro de nós virtudes, né? À medida que nós experimentamos uma amizade verdadeira, nós vamos ficando mais virtuosos. A gente vai aprendendo a ouvir. Que é amigo aprende a ouvir. Não só fala, mas aprende a ouvir. Vai exigir de nós paciência, vai exigir de nós temperança, equilíbrio, e assim vamos. Não te aconselhes com o invejoso e de quem tem ciúme de ti, e escondendo os teus planos. Não te aconselhes com uma mulher a respeito de sua rival, nem com um medroso sobre a guerra, nem com um comerciante sobre um negócio, nem com o comprador sobre uma venda, nem com o invejoso sobre um agradecimento, nem com o ímpio sobre a piedade, nem com o desonesto sobre a honestidade, nem com o operário preguiçoso sobre um trabalho, nem com o assalariado por ano sobre o término da tarefa, nem com o servo preguiçoso sobre muito trabalho. A nenhum desses deve procurar para conselho algum. Ao contrário, frequenta quem é temente a Deus. Todo aquele que souberes que observa os mandamentos, cujo ânimo é semelhante ao teu, e que quando titubeares nas trevas, sofrerá contigo. E não duvides do que te aconselha o coração, pois não tens ninguém mais fiel a ti do que ele. De fato, o ânimo do homem intui às vezes melhor as coisas do que 7 sentinelas postadas no alto para vigiar. Em todas estas coisas, suplica ao Altíssimo para que dirija teu caminho na verdade.